Salve, salve! Seja bem-vindo a mais um episódio do Bate-Papo sobre E-Commerce, iniciando agora a nossa estreia 100% aqui, exclusiva, sobre o Bate-Papo sobre E-Commerce habilidades. E hoje a gente vai falar sobre habilidades tráfego. O profissional de e-commerce ele é um profissional muito versátil e necessita conhecer diversas habilidades para atuar com maestria no seu dia a dia. Essa versatilidade permite atuar não só com e-commerce, mas em outras frentes, como, por exemplo, a de tráfego. A habilidade de tráfego ou performance vai muito além do que somente conhecer as ferramentas como Facebook e Google Ads. Por isso, para estrear o nosso podcast sobre tráfego, eu chamei Di Santana para debater as habilidades do profissional de tráfego que todo mundo de e-commerce deveria conhecer. Comigo aqui agora, Di Santana, uma das maiores referências de tráfego do nosso Brasil varonil. Seja bem-vindo, Di! Fala, pessoal, tudo bem? Fala, Gustavo, obrigado pelo convite aí, cara, é um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho aí do nosso conhecimento com vocês. Eu tenho certeza que o papo de hoje vai ser imperdível e tem que ficar até o final, tem que ouvir até o final, porque vai ter muito insight aqui, muita coisa legal. Di, obrigado mais uma vez, tenho uma honra de ter você aqui comigo, cara, meu amigo, trocando essa ideia. E aí, só para a gente contextualizar, para você que já é ouvinte raiz aqui do nosso bate-papo, lembre-se que toda semana sai episódio novo em todas as plataformas. Só que agora, além da gente ter esses episódios temáticos, debatendo com algum gestor de e-commerce, diretor de e-commerce, dono de e-commerce, sobre a operação daquele e-commerce em si, a gente também vai ter aqui agora o de habilidades. E esse é o sobre tráfego. Antes da gente começar a falar aqui, eu tenho que agradecer a moral dos meus 2 patrocinadores, me deixando aqui em alta produtividade, com vontade, rapidez, velocidade, falando muito bem, sem gaguejar, Cafeína Army. Ela me dá essa moral aqui para me deixar com gás e aguentar um dia inteiro de produção sem que vocês percam qualquer coisa que a gente vai debater aqui. E além disso, a gente também tem a moral de contar com a Reserva Inc. como parceira do nosso podcast aqui. A Reserva Inc. apoia o nosso podcast e você pode ter uma lojinha com o selo e qualidade reserva com as suas estampas. A gente tem aqui da E-Commerce Pro e você pode descer aqui na descrição para poder conhecer a nossa lojinha de camisas da E-Commerce Pro em parceria com a Reserva Inc., beleza? E se quiser abrir a sua também, só clicar aqui embaixo que eu tenho certeza que você vai poder explorar ainda mais o potencial da sua marca. Di, falando aqui já o nosso jabazinho, né? Então deixa eu começar o nosso papo aqui para a galera já gostar. Cara, acho que uma das coisas que eu mais gosto de começar quando a gente fala de habilidade, para a gente já começar um fire, assim, né? São os conhecimentos que ninguém fala para um profissional de tráfego, mas que no dia a dia ele vai usar muito. Você fala. Por isso que você é meu amigo e por isso que eu trouxe você para cá. Porque o que eu vejo muito são as pessoas batendo em ferramenta. Não, você tem que saber Facebook, você tem que saber Google. Só que existem outras coisas do que somente saber a ferramenta que vai ser o fato diferencial para você ter uma boa performance ali, né? Exatamente. Eu sempre uso várias analogias para tentar colocar as pessoas no lugar, assim, na hora de explicar, né? Então, não é porque você sabe mexer no Photoshop que você é um designer mundial famoso, porque você precisa ter criatividade, você precisa ter noção de várias outras coisas para você fazer um bom trabalho usando a ferramenta, né? Então, isso, a mesma coisa acontece no tráfego, e se você levar isso para qualquer outra área, faz todo sentido, né? Então, o tráfego é assim, não adianta você só saber mexer na ferramenta se você não tiver uma visão 360 de negócio online, de consultoria de um negócio, de planejamento, de organização, de produtividade, porque se você não tiver esses pilares básicos, dificilmente você vai ser um profissional destacado ou vai ser um profissional diferenciado no mercado. Pô, cara, acho que você falou muito bem. Essa analogia do design, acho que todo mundo faz, né? Eu costumo brincar sempre que quando você vai pensar, por exemplo, no designer ali para você contratar, não necessariamente a pessoa que fez Photoshop, né? SOS Computadores é designer, ela pode ser uma operadora de Photoshop. Não estou dizendo que ela é ruim, mas ela é operadora de Photoshop. Qual o problema que vai acontecer aqui? É que se ela não for demandada sobre o que fazer, já era. Esse é o ponto, né? Então ela precisa ser demandada, ela precisa ter informações por ali que a gente consiga analisar e ela executar. Agora, quando você contrata um designer, você já espera que essa pessoa tenha criatividade, que essa pessoa tenha proatividade, que ela consiga reunir informações. E é isso que você está falando, né? A pessoa pode ser operadora de Facebook e Google Ads, né? Mas não necessariamente vai ser uma pessoa que trabalha com performance e sabe entender as estratégias, né? Que
que é exatamente o ponto do que a gente vai falar aqui já no segundo passo, né? Exato. Da mesma forma, né, Gu, que alguém abre o Paint aí no Windows e faz uma grande arte melhor do que qualquer pessoa que entenda de Photoshop, porque o cara tem toda a habilidade, mas ele consegue desenrolar em qualquer ferramenta. Cara, então você já levantou a bola aqui para eu cortar numa segunda pergunta, que é justamente sobre os profissionais de e-commerce, né? O que eles precisam saber antes de abrir a ferramenta para criar anúncio? Quais são os steps básicos ali que não devem ser pulados? Porque, de fato, existem esses steps, porque as pessoas, elas têm algumas... A galera é ferramenteira demais, né? A galera é apaixonada por ferramenta. E aí a gente sempre tem a gente ali, a galera que levanta a bandeira. Não, eu deposito tudo da minha vida no Facebook, eu deposito tudo da minha vida no Google, e a galera tem um desespero de parecer que existe duelo de ferramenta, né? Tipo, só pode operar com uma. E existem alguns steps antes de você abrir a ferramenta, porque se você não tiver esses steps antes, a operação com a ferramenta, a utilização da ferramenta, você vai culpar ela quando na realidade você não fez o passo antes de ela usar. Bom, como eu estava falando, eu acredito que todo gestor, antes de começar a pegar um projeto, né, tem duas coisas que é muito importantes que complementam a primeira pergunta, né, ser produtivo e ser organizado, né, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ter uma visão consultiva sobre o negócio e ouvir primeiramente o cliente nesses steps básicos que eu vou te falar, que trazem toda a base do planejamento para que ele consiga executar. O primeiro é, ouça o cliente, peça para ele explicar exatamente tudo sobre a empresa dele. Por que a empresa dele existe e que dor que ele veio solucionar no mercado. Senão vai ser mais um daqueles clientes que você pergunta para o lojista o seguinte, qual que é o foco do teu negócio? Aí o cara fala, meu foco é vendas. O cara não sabe nem por que ele existe, cara. Então, isso já dá um grande sinal que vai dar merda lá na frente. Porque se o cara não sabe nem por que ele está ali, porque ele veio ajudar quem? Ou ele só comprou algum produto de algum fornecedor e quer vender na internet? Porque se ele tem só esse foco, com certeza o gestor vai ter muito problema lá na frente. Não existe propósito, não existe nada por trás. O cara só quer vender, vender, vender. Então o gestor vai ter que saber que se ele pegar um projeto como esse, se um dia, né, ele quiser fazer alguma estratégia que aquele dia traga menos venda, cara, vai dar ruim, entendeu? Então isso é muito importante. Qual que é a história da sua empresa? Por que você existe? O segundo passo é, embora o gestor vai ajudar a consolidar melhor esse segundo passo, mas o lojista também tem que trazer uma ideia para o gestor. Quem de fato é o persona da sua loja? Quem de fato é a pessoa que você acredita que é a pessoa que a gente deva vender? Porque quando o lojista te fornece as informações, você vai conseguir aperfeiçoar um pouco mais o tráfego no começo. Então esse é um step muito importante. Terceiro step, cara, ninguém pergunta isso e é muito importante. Você tem hoje uma esteira de produtos, você tem aquele produto curva A que você vai trazer a pessoa e o produto de esteira, coleção, para você fazer upsell e vender mais para as pessoas, porque geralmente o que eu mais vejo é o lojista acreditar, comprar um estoque, não saber o que é curva A dele, errar na escolha de produto na hora de fazer uma campanha. Aí o gestor pega aquele produto, roda, até consegue às vezes descolar e engrenar vendas, porém o cara quebra a grade, porque ele não tinha planejado uma profundidade de estoque. Cara, isso ferra todo o trabalho, entendeu? Então o primeiro passo, cara, qual que é o nosso produto isca? Qual que é o nosso produto esteira? Por exemplo, aquele produto que vai atrair muita gente para a loja, mas não necessariamente vai ser o nosso melhor produto com o melhor ticket médio, mas vai ser um produto de atração que dentro da nossa loja a gente vai conseguir vender mais coisas. A moda tem muito isso, né? Eu conhecia esse termo como boi de piranha. Boi de piranha, exatamente, né? Que é aquele boi que você joga, tem uma história, né? O boi de piranha eu tava lendo esses dias. Por que boi de piranha? Que é um boi que vai na frente, né? Para um rio que tem piranha, a piranha vai comer esse boi para passar os outros, né? E é muito interessante, cara, porque se você, uma moda, por exemplo, né? Você pode ter uma loja de moda, tem uma loja de moda, tem um vestido e tal. Mas às vezes não é o produto com o maior ticket médio que vai ser o seu principal. Você vai trazer a pessoa para um crop, de uma calça, um top, ela vai amar o preço, vai gostar da qualidade. Quando ela entrar na loja, ela vai ver toda a infinidade de coisas que você tem. Então isso é muito importante ser conversado antes, tá? Então, qual que é a sua esteira, o que é curva A, você trabalha com coleção e etc. Isso é muito bom. Outro ponto que eu pergunto muito é sobre lançamentos e novidades, né? Com qual frequência essa pessoa traz lançamentos e novidades, porque a gente aciona a base de público comprador, né? Não é sustentável, como você sabe, vender para uma pessoa uma vez só. A gente precisa estar sempre vendendo para as pessoas e o gestor que faz esse trabalho entende isso, né? Coloca as coisas para rodar e coloca as vendas para acontecer
para as pessoas que já conhecem e já compram, vai fazer todo sentido. Então ele vai reduzir o CAC ali daquela loja e vai conseguir fazer um processo bem saudável e sustentável. Quando meus clientes lançam produtos novos, a primeira base que eu ativo é de quem já comprou. É a base que eu vendo mais rápido, valido aquele produto e dentro daqueles lançamentos que ele trouxe, eu consigo já descobrir uma curva A para impactar a gente fria. Entendeu? Não, acho que o que você está falando aqui, acho que fica claro para quem está ouvindo, para você complementar aí, mas a galera que está ouvindo aqui está vendo que é muito mais que apertar botão, né? Para deixar claro isso para as pessoas. É muito mais do que apertar botão. É muito mais, é uma visão consultiva do negócio, né? Então acho que isso é um 360 bem importante. Outro ponto, qual que é o seu índice de recompra, João? Às vezes o João não sabe nem responder isso, cara. Tipo, cara, não sei quantas pessoas, nunca pensei nisso. Qual que é o produto que as pessoas voltam a comprar de você? Não é só tentar trazer gente nova e tentar vender de... Cara, para pensar. Qual é a chance de tu comprar numa loja que te impactou a primeira vez, uma loja que você não conhece, só porque apareceu um anúncio para você no teu feed? Então, você vai, certeza, esperar uma venda de um público frio no primeiro impacto? Né? Então, o cara tá ali esperando o ROAS de uma estratégia de público frio, mas na verdade não é essa a jornada real da loja dele. Então, cara, como é que funciona o teu processo de compra? Uma pessoa que fica 3 horas por dia nas redes sociais e vê mais de 1.500 posts. Cara, o teu anúncio tem que ser muito chamativo. Você tem que convencer ela a clicar no teu site. Dificilmente ela vai comprar, ela nunca vai estar no melhor momento ali para comprar. Você sempre está no celular, numa correria, a gente vive nisso, né? Você está ali, recebeu um anúncio, aí depois chega uma notificação de WhatsApp de um amigo, você já abre a notificação de WhatsApp, esquece onde você estava, acabou, cara. Então, assim, você vai esperar a venda ali do público frio, é isso que você acha que é assim que vai funcionar? Então, você tem que entender e deixar muito claro isso também pro cara, entendeu? Tipo, cara, essa é a jornada real e a gente vai fazer a melhor forma para você ter a performance em cima disso. Eu quero saber a tua recompra para eu conseguir acionar quem já comprou e mostrar o produto melhor para ele. Eu não vou mostrar um produto que ele já comprou. Muita cagada de muita loja é assim, cara. Cara, tem empresas gigantes que cometem esse erro ainda. Você entra num site de viagens, eu não vou falar nomes aqui, mas, cara, você entra no site de viagens, você compra a passagem, quando você vai, o remarketing falando para você comprar a passagem para aquele lugar, sabe? O cara não exclui nem comprador, cara. Eu tenho uma história que eu já revelei para quem é aluno meu sabe dessa história. Eu me casei e comprei uma geladeira. E aí comprei à vista a geladeira para poder ter mais desconto, né? Comprei a geladeira. 5 dias depois, a geladeira já estava na minha casa e tal, já tinha me mudado. Pá, eu tô navegando pelo Facebook ali, recebo a minha geladeira. R$700 mais barato do que eu paguei à vista. Eu fiquei muito puto. Só que eu sou o cara que eu fiquei com rancor de que eu fiz. Todo dia eu clicava na geladeira, entrava no site, saía. No dia que eu tava mais puto, eu clicava na geladeira, adicionava até o carrinho e saía. O que eu fazia? Eu ficava alimentando o cookie desse site o tempo todo. E quando eu tava num dia muito puto da vida, pra descontar minha raiva, eu comprava no boleto. Fiz ele gastar todo o dinheiro da geladeira que eu gastei em anúncio comigo. E eu nunca fui, porque eu já tinha ido, né? Exato. O Pixel ficou maluco. Nossa, esse cara vai vir, né, cara? Gigante. Cara, que foda isso. Exato. Então é muito louco isso, cara. E a gente para pra imaginar, eu não tô falando de empresa pequena errando, eu tô falando de empresa que gasta milhões em ads errando. Então, assim, cara, ser pequeno também tem que ser assertivo, não pode errar. Esse é um ponto. Olha só, a gente falou poucos pontos e olha a importância de tudo que a gente falou. Outro ponto, cara, isso aí é jogar na parede. O gestor que é gestor, ele pergunta isso pro lojista antes de fazer um trabalho. Cara, fala para mim quais são os seus diferenciais. Não vale me falar que é preço, atendimento, entrega rápida, porque isso é obrigação. Tem muito lojista que confunde diferencial com obrigação. Né? Você pergunta pro cara assim, qual que é o diferencial? O cara, eu dou um atendimento humanizado. Porra. Se você não fizer isso, você está fora do game, né? Ou então, assim, eu envio rápido. Eu vejo muita gente falar isso, eu envio rápido. Pô, mas você tem que ser obrigado a enviar rápido. Ou outra coisa, meu preço é o melhor. Mas, cara, preço não é diferencial hoje, cara. Né? Antigamente, cara, comprar na internet era uma coisa muito louca, era muita novidade. Comprar, chegava aquela caixa para você. Hoje é meio que faz parte do dia a dia das pessoas. Então você tem que achar uma experiência, você tem que criar uma experiência de compra muito diferente do preço. Então, o preço ele é importante,
Mas dependendo da experiência que tu proporciona, cara, você consegue vender. Tem marcas que vendem coisas caríssimas todo dia, porque identificou e sabe o diferencial dela, entendeu? Por que uma marca X vende uma mochila R$900 e outra marca Y vende a mochila R$100? Cara, tem muito diferencial envolvido aí na parada, entendeu? Você deve estar sabendo de quem que eu falo, assim, das marcas da internet, mas, cara, é isso, entendeu? Isso muda todo o game. Então, aí você faz o cara pensar, e geralmente eu falo, 99% dos lojistas não sabem qual é o diferencial deles, tá? Eles só estão tentando vender pela internet e achando que o gestor é o santo milagroso que vai fazer tudo acontecer. Então, isso é muito importante também. Cabe ao gestor alinhar essa expectativa. Outro ponto importante, o diferencial ele exalta os pontos fortes do projeto. Aí você chega para o lojista e fala, tá, beleza, você falou muita coisa boa sua. E quais são os seus pontos fracos? Por que hoje você ainda não chegou no faturamento que você quer e por que você está me procurando? Cara, quando você pergunta isso também faz o cara pensar mais uma vez. Ele fala, puta, é porque eu tenho um problema com furo de estoque, eu tenho um frete muito caro. Quando você faz ele refletir sobre os pontos fracos, você já identifica onde as fragilidades que vão ter que ser trabalhadas e o cara fica todo fragilizado ali e entende que é uma responsabilidade mútua dos dois para fazer os resultados acontecerem. Não existe transferência de responsabilidade. Não é porque você contratou um gestor de tráfego que você pode chegar e descarregar nele ali e falar, não, agora as vendas é contigo, manda bala aí. Não é bem assim. Então é um trabalho em conjunto, tá? E quando você pergunta os pontos fracos, você está exaltando exatamente isso. Tá certo, perfeito. Você deu aula aqui já pra galera. Eu acho que a galera que tá ouvindo já entendeu que o trabalho vai muito além do que somente você apertar o botão. Tem uma parte que é muito importante, que é você entender do negócio para justamente você exacerbar os pontos fortes, você poder ajudar. Porque o trabalho que você falou aqui agora já é um trabalho consultivo pra caramba, que faz a pessoa pensar em outros pontos que ela tem que fazer. Porque acho que nem todo mundo sabe, né, mas tráfego não faz milagres. Não faz milagre. Então é muito importante a pessoa entender, e você falou aqui agora já, alguns pilares muito importantes para uma boa gestão de tráfego com resultados. Você já trouxe aqui para a gente isso, para a galera entender o que você faz antes, o que você tem que entender sobre o teu negócio. Beleza, então entendi sobre o negócio que eu vou atuar, entendi os botões que eu tenho que apertar, entendi as maneiras que eu tenho que atuar, agora eu vou sentar para fazer. Comecei a fazer a minha campanha, tá rodando. O que eu tenho que fazer agora para conseguir analisar esses resultados, aplicar melhorias para conseguir bons resultados? Legal. O que as pessoas têm que fazer no dia a dia para isso? Bacana. Cara, existe meio que um checklist já hoje montado por mim, porque eu tô 12 anos fazendo tráfego, então assim, a gente já tem meio que um padrão, né? Primeiro que eu faço uma análise completa de métricas, isso ninguém melhor do que você também para falar, né? A gente analisa sempre ticket médio, taxa de conversão, custo por sessão, porque isso são os pilares para um ROAS ótimo, entendeu? Então, assim, o cliente vai esperar um retorno por investimento se você não tiver um ticket médio bom, acima de 120, 150, um custo por sessão baixo ou uma taxa de conversão boa, cara, você nunca vai conseguir bater o resultado que você quer. Então, isso é o básico do básico, né? Quando a gente começa a fazer o tráfego. E aí a gente começa a analisar todo o funil de métricas, desde o CPM, que é a primeira métrica de aparição ali de valor das campanhas, até o ROAS. Então existe todo um funil, CPM, CPC, CTR, carrinho, checkout, tudo. Você vai analisando onde estão os gargalos e começa a identificar possíveis falhas e problemas que você pode resolver. Vamos dar um exemplo bem clássico. Tem muita gente que roda a campanha 7 dias, espera 7 dias passar para saber se alguma coisa vai funcionar ou não. Cara, se tu soltou uma campanha, tá 2 dias batendo um CPM alto, qual que é a chance dessa campanha te dar um ROAS altíssimo, sendo que você já está pagando muito caro para aparecer para 1.000 pessoas? Então, você já consegue descobrir problemas, já consegue resolver isso antes da merda acontecer lá na frente. Entendeu? Então não é mais necessário você esperar 7, 15 dias. Tem agência hoje que fala ainda assim pro cara, a gente precisa de 3 meses para testar, para depois começar a dar resultado. Porra, 3 meses, mano. Quem que é o cara? Quem que é o condenado que vai esperar 3 meses começar a dar resultado, brother? Ninguém aguenta isso, velho. 3 Sabe o que é 3 foda, meses? Né? Mas testando o quê? Aí depois chega depois de 3 meses e fala, não, a gente descobriu isso aqui, então a gente vai... Senhora. Cara, é uns papinhos furados hoje na internet, na gestão de tráfego, que é foda. Tá foda. Não, você já ouviu isso, né? O pessoal que fala do teste, né?
3 mesinhos, vamos esquentar o Pixel. Eu falo, pô, o Pixel não é marmita, brother. Você não precisa esquentar nada. Você precisa botar. Eu vou fazer uma camisa com a reserva com essa frase de pixel não é marmita. Isso é uma frase maravilhosa. Você precisa botar gente pra dentro dessa loja. Tem gente que compra, porra. Esquentar Pixel, mano. Cara, eu falo isso, meu. Eu falo pros caras todo dia, brother. Isso não... Cara, você tem que trazer resultado. Você quer testar outras coisas, você quer fazer brand, beleza, mas se você não tá dando venda pro negócio, cara, o negócio do cara vai morrer e você não vai conseguir trazer o resultado que você quer. Então não adianta, cara. Esquentar Pixel, esses monte de coisa assim que a galera começa a contar a historinha. Isso já passou. Eu fui 11 anos lojista, tá, Gu? Então, cara, contratei muita agência e, assim, passei por vários profissionais bons e ruins. E ouvia muitas dessas histórias também. Pô, é normal, eu tô acostumado com isso também, porque já fui lojista, já trabalhei em loja, hoje tenho consultoria, e é normal, assim, a gente ouvir muitas maneiras diferentes de pensar, né? Acho que o ponto principal aqui do que você tá falando, cara, que é importante pra galera que tá ouvindo aqui, que vai trabalhar com e-commerce, ou que tem seu próprio e-commerce, é entender isso que o Di tá fazendo. Não tem transferência de culpa. Então não ache que você está contratando o santo milagreiro. Se ele estivesse contratando o santo milagreiro e que ele fosse dar com varinha de condão um resultado para você, ele não seria barato. A primeira coisa que você tem que botar na cabeça é essa. Nunca conheci um santo milagreiro que com 2 botõezinhos aperta em você e você fica curado da tua doença, que vai ser R$ 2 que você vai pagar. Essa é a primeira coisa que você tem que ter na cabeça aí, tá? Vai ser caro pra cacete, pelo amor de Deus. Essa é a primeira coisa na sua cabeça. Número 2, se o santo é milagreiro e você contrata ele resolve tudo pra você, por que ele não tá replicando isso pra si o tempo todo? Ao invés de ficar arrumando treta conversando contigo. Então tem algumas que. Isso a gente está falando, a gente vai fazer ainda um outro podcast de habilidades de SEO e tal, mas isso também acontece com SEO, onde a pessoa te garante o primeiro resultado do orgânico. Isso acontece também aqui em tráfego, isso acontece em growth, isso acontece em analytics, isso acontece em todas as nossas frentes aqui do marketing digital. Mas o que você tem que entender, e acho que o Di deu boas dicas para você que vai atuar nessa parte de performance e tráfego, entender o que você tem que fazer antes de apertar os botões ali dentro, o que você tem que fazer durante esses botões apertados. E você que é lojista, entender quando você está conversando com alguém de tráfego e essa pessoa não te fez essa contextualização toda que o Di falou aqui, cara, tem alguma coisa errada. O Di tem 12 anos fazendo isso. É uma das maiores referências no mercado sobre esse assunto. Tem resultados exponenciais que ele faz o tempo todo na rede social, ele posta lá para você ver a prova social do que o cara tá falando. E aí chega uma pessoa do nada e não te faz esses steps importantes antes, cara, você vai trocar e aí acaba acontecendo o que a gente ouve muito das pessoas falarem, pô, não, já investi muito em Facebook e Google, não deu certo. De novo, não faz milagre. Então é muito importante entender esses steps que o Di tá falando aqui, que acho que foram pertinentíssimos para todo mundo que vai treinar essa habilidade ou contratar alguém que tenha essa habilidade. Di, trazendo aqui ainda nesse nosso contexto de conversa, tem uma pergunta que você, então, deve ouvir o tempo todo e que quem está aqui deve se perguntar e também deve ouvir, que é, quanto eu devo investir? Essa é uma pergunta que com certeza você já ouviu e todo mundo que deve estar ouvindo aqui e está montando seu e-commerce se pergunta, quanto eu devo investir? Como que a gente planeja e como que a gente sabe quanto que eu devo investir em mídia? Principalmente pensando que a gente tem aqui a mais variada quantidade de mídias a investir. Eu tenho Facebook, eu tenho Google, eu tenho Critel, eu tenho RTB House, eu tenho afiliados, eu tenho uma porrada de lugar que eu posso investir. E eu tenho que saber, primeiro, meu orçamento e 2, onde é que eu vou investir isso? Como é que você faz isso hoje? Que dica você pode dar para a galera começar a fazer? Legal. Primeiro passo é identificar qual canal faz mais sentido para esse projeto. Então, cara, eu vendo cartucho de impressora. Pô, qual a chance do Facebook dar resultado pro cara se é um produto de necessidade ali, né? Tem como você impactar alguém no Instagram falando, compra o cartucho da HP 2762. Pô, você nem sabe se o cara tem aquilo. Então, assim, eu acho que primeiro identificar qual é o melhor canal nesse começo. Não adianta pegar a pouca verba que você vai ter e querer distribuir para muitos canais. Segundo, investimento é o combustível que vai fazer você chegar onde você quer. Então, quando alguém me pergunta isso, eu faço uma contra-resposta e falo, quanto você quer faturar? Porque não adianta eu falar aqui para você que você vai investir R$1.500 para te deixar feliz, sendo que sua expectativa de faturamento é 50 mil. Então, a gente não vai conseguir chegar num lugar junto.
Aí o cara fala, pô, Di, então eu quero faturar 50 mil reais nesse mês. Beleza, então olha só, esse é seu cenário atual, esse é seu CPC, essa é sua taxa de conversão tal. A gente juntando todos esses conjuntos, você vai precisar de X valor com o cenário atual para você chegar nesse resultado. Uhum. Se a gente melhorar algum desses pilares, o ticket médio, o CPS, a taxa de conversão, nós conseguiremos chegar num destino com mais eficiência. Por isso que eu falo que é o combustível. Tem que ser muito bem calculado para chegar no resultado que você espera. Então, a resposta está muito atrelada com a expectativa da pessoa, tá? Para quem está começando, nunca investir em tráfego, quanto que eu devo colocar? Cara, 800, 1.000, 1.500 reais para começar, sendo gerido de forma inteligente, já pode te dar alguns resultados. Talvez não vai dar o resultado que vai sustentar a tua empresa ou vai fazer você realizar seu sonho, mas é um começo. Entendeu? Agora um cara que já tem ideia de quanto ele precisa faturar, é um cara que já planilhou o negócio dele, ele já sabe quanto ele precisa faturar mínimo para pagar toda a operação, aí você consegue fazer um planejamento de investimento em tráfego e desenhar isso bem para ele, entregar para ele, falando, cara, é isso aqui que a gente vai investir nesse mês para conseguir atingir esse resultado, se a gente conseguir melhorar no meio do caminho isso, a gente vai conseguir mais eficiência e etc, etc. Aí você consegue desenhar melhor esse planejamento, o cara conseguir entender que, cara, estou com um profissional certo, o cara já desenhou todo o meu negócio aqui, e agora a gente precisa só acelerar a parada. Eu concordo muito com o que você falou, e eu sempre falo isso para as pessoas, e até, assim, trabalhando com Analytics, a gente sempre montou, e as pessoas falam assim, pô, vocês usam o GA e montam o plano de Excel, né? Mas plano de Excel é uma das coisas mais importantes que todo mundo deve saber fazer. Mas é uma coisa que a gente sempre montou aqui que foi para as pessoas sempre entenderem, não só para tráfego, mas para e-commerce como um todo. São 5 pilares importantes, que são métricas importantes para você entender a gangorra do teu resultado, que é sessão, ticket médio, taxa de conversão, investimento e, por último, a tua meta. Por que esses 5 aqui? Porque, às vezes, você vai investir a mesma coisa que você investe em Facebook. Mas quando você melhora a sua taxa de conversão, o resultado é maior. Talvez você vai aumentar o teu investimento em Facebook, porque você vai manter a taxa de conversão, só que você vai aumentar a sessão. E aí a sua taxa de conversão vai sangrar, mas o teu ticket médio aumentou, então o teu resultado vem. Então, se você entender essas cinco métricas aqui, e toda vez que você pensar na sua campanha, pensar na sua receita, pensar na sua meta, você tentar sempre focar em trabalhar um desses 5 pilares, talvez o mesmo investimento que você tenha hoje, mas melhorando a qualidade da sessão, ou melhorando o ticket médio, ou melhorando a sua taxa de conversão, vai fazer com que você tenha resultados melhores. Então, aquilo que a gente falou vai muito além do que só apertar o botão. Vai também em análises e entender que tráfego não faz milagre. Não é o tráfego que vai decidir o seu ticket médio. Você vai ter que decidir junto com o gestor o que você vai anunciar, que produto você tem. Não é o tráfego que vai melhorar a sua página. É você que tem que saber melhorar a sua página para vender, né? O tráfego vai levar gente qualificada, correta, para dentro da sua loja. Cabe a você estar bem preparado e estruturado para vender, né, Diego? Perfeitamente, cara. O tráfego ele é a última das pontas ali. Depois que você define tudo isso, aí você vai lá e aperta uns botãozinhos e 20 minutos tá a campanha no ar. Mas o que dá trabalho mesmo é você planejar, é você conseguir entender exatamente para onde você quer ir, como você vai chegar lá, e trabalhando em conjunto com o dono do negócio. Menos mimimi, mais planejamento, Diego. Boa. Cara, pra gente já ir pros nossos finalmente aqui de erros. Quais são os principais erros que os profissionais devem evitar ao gerir tráfego? Legal, muito bom, cara. A gente fala muito de acertos, né, e fala pouco de erro, né, que podem acontecer, que podem fazer o gestor também, na gestão de tráfego, falhar, né. Primeiro passo é acreditar que existe estabilidade. Esse é um erro muito grande. Tá aí tem muito provar, gestor, né? que acha que fiz todo o planejamento, subi todas as campanhas, agora é só deixar o barco ir que ele vai chegar no lugar esperado. Não é bem assim. Não existe estabilidade. Então, hoje, você precisa ter, por exemplo, uma coisa que eu não vejo ninguém fazer, cara, quase ninguém fazer. Qual que é o seu plano de contingência? E não é contingência de criar BM alternativo e perfil fake para o Facebook bloquear você, não. Contingência se você estiver longe do atingimento de meta. Vamos dar um exemplo. Eu planejei uma meta de 400 mil reais de faturamento para o mês de outubro. Se chega no dia 15 de outubro e eu faturei só 100 mil, qual que é a chance de eu faturar
300 mil na outra quinzena. Se eu não tiver um plano de contingência, se eu não tiver um plano B preparado, a chance de eu não atingir meta é muito alta. E qual profissional está preparado já para acionar um plano de contingência logo quando a coisa começa a ir fora do eixo? Então, assim, tem erros simples que podem ser evitados lá atrás que já consegue planejar. Então, a contingência é uma coisa que eu não vejo o profissional fazer. Acreditar que existe estabilidade, conseguiu estabilizar uma campanha e fica confortável com aquilo, não existe. Amanhã pode oscilar, a grade do teu cliente quebra, você está ferrado. Então, hoje na minha gestão, 70% da verba, até legal falar isso, é aplicada em campanhas validadas e escaláveis e 30% em teste. Eu não paro de testar coisas novas porque eu chamo de laboratório. Se alguma coisa desestabilizar nas minhas campanhas de estabilidade, eu já tenho campanhas de laboratório para escalar e substituir aquilo e não fazer o meu cliente sentir queda em oscilação de faturamento. Cara, eu acho que esses são os principais, tá? Assim, claro, tem análise de métrica, falta de conhecimento do gestor de tráfego numa tomada de decisão, né? Então ele não sabe o que fazer quando acontece algum problema e aí ele fica perdido. Então, assim, tem outros erros graves e básicos, mas eu acho que a contingência, né? E esse fato de acreditar que existe estabilidade são erros bem, bem graves assim na nossa profissão. Eu concordo, acho que em toda esse não existe estabilidade, frase do Flávio Augusto, né? É uma frase que serve para um monte de coisa, né? Você falou aí de se virar também um pouco nesse sentido, né? Acho que tem uma soft skill que a gente vai tentar tratar aqui na habilidade, que é a sevirologia, né? Como é que a pessoa consegue se virar dentre as adversidades que podem acontecer, né? E dentro do que você falou de não ter estabilidade, é importante mesmo, porque vou trazer 2 exemplos aqui que aconteceram esse ano. Um, para o que o Di faz ali no dia a dia, que é a parte de tráfego. Então existiu agora aí umas mudanças do iOS 14 que ferraram vários tipos de segmentos, vários tipos de análise, vários tipos de conversão, campanhas do Facebook, por exemplo. E todo mundo que é gestor de tráfego teve que pensar em como mudar isso, a forma de coletar os pixels, os cookies, tudo isso mudou. E na minha área, por exemplo, aqui Analytics, né? A gente está falando desde o final do ano passado, mais ou menos, do Google Analytics 4, que é uma ferramenta nova, muda toda a maneira de coletar dados, muda toda a maneira de pensar, analisar as informações. Ainda não é uma ferramenta 100%, mas, cara, eu estou há 16 anos no mercado aí me dedicando a isso, o Di está há 12 dedicado 100% a isso, e o tempo todo a gente tem que se reinventar e estudar. Então, vida longa ao lifelong learning. Continue estudando ao longo tempo, porque isso não para nunca. Di, obrigado demais por essa aula em formato de podcast aqui. Obrigado demais, irmão. Eu que agradeço, meu brother, o convite. É muito massa ter esse papo contigo, falar com um dos grandes especialistas que eu admiro também no mercado. E, cara, olha só nessa aula nossa, hein? Já tivemos 4 ideias de frase de camiseta para colocar no Reserva Inc, hein, cara? Pixel não é marmita, não existe estabilidade, menos mimimi, mais planejamento. E, cara, aquela conta básica, ticket médio, CPS, menos mimimi, mais planejamento já tá lá. Bora pra cima. Essa daí é rápido. Tem que lançar essas daí lá na lojinha, hein, cara? Di, obrigado demais mesmo pela participação. Tenho certeza que a galera que ouviu aqui saiu com um monte de coisa para anotar, poder executar. Você que ouviu o nosso podcast aqui, não esqueça, toda semana a gente tem episódio novo. Lembrando que esse Habilidades aqui vai ser quinzenal, porque a gente também tem outro focado diretamente num player de e-commerce. As inscrições estão abertas para formação analista de e-commerce. O link está aqui na descrição. Se quiser conhecer um pouco mais e trabalhar com e-commerce, eu posso te ajudar. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!